Quem está feliz? Amém. Estou feliz, irmãos. Glória a Muito Deus. feliz com o Senhor Jesus. Então vamos agradecer, né? Vamos agradecer por mais esse dia. Senhor, nós queremos muito agradecer, estamos muito felizes com o Senhor e queremos te louvar, Senhor. Queremos te bendizer, queremos te enaltecer, queremos te adorar nessa noite, nesse culto que abrimos agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós queremos muito, Pai, invocar o teu santo nome nessa noite. Queremos muito que o Senhor se revele a nós, que o Senhor se manifeste, que o Senhor opere em nosso meio, Senhor. Pai, abençoa os teus servos que aqui estão, aqueles que estão a caminho e aqueles que não puderem vir, Senhor. Abençoe, Pai, visita com a mesma graça. Nós já podemos te sentir, Senhor. Sua presença é notória, sua presença é palpável, Senhor, em nosso meio. O Cristo vivo, o Cristo ressurreto, que através do Espírito Santo habita no meio da igreja, Senhor. Senhor, tu que anda no meio da igreja, tu que tem o governo da igreja, nós agora queremos nos submeter, nós queremos reverenciar aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, Senhor, porque o Senhor Jesus é o único que é digno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse culto, abençoe, Pai, as ministrações, abençoe, Pai, os louvores e abençoe a palavra, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha alcançar os nossos corações. Nesse tema, restaurando a nossa dependência de Deus, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. E que se há alguma dúvida, Senhor, em relação a esse tema, que o Senhor venha, Pai, revelar nessa noite a tua vontade sobre a dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nossos olhos estejam fitos, centrados na pessoa do nosso Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos visita com graça, com unção, com poder nessa noite, Pai. E dá graça a cada um dos teus filhos, Pai, que chegou cansado do trabalho. Restaura, renova, Senhor. Coloca de pé, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e agradecemos de antemão. Amém. Amém. Eu queria já dar a oportunidade para a pastora Regiane, para eles trazer um hino da harpa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Quero louvar o hino 4 da harpa, amém? Amém. Glória a Deus. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará
Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, bem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Aleluia. Agradeço a oportunidade da forma de Senhor. Amém. Podem se colocar, se assentar, gente. Eu vou fazer a leitura devocional. Eu queria ler uma versão NVI, a epístola de Paulo aos Filipenses, aos irmãos que estavam em Filipos, capítulo 4. Eu gostei bastante dessa versão NVI, que ela é bem clara, né? Como o tema é a dependência de Deus, né? Restaurando a dependência de Deus, reconstruindo, né? Eu queria falar de um dos temas, dos textos que mais fala sobre isso, né? Paulo vai dizer no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, versículo 11. Acho que todo mundo já conhece esse texto, mas às vezes a gente interpreta ele de forma errada, né? O versículo 13, né? Mas para a gente entender o versículo 13, a gente tem que entender o contexto. Então ele vai dizer assim: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi. Então Paulo ele vai dizer, Paulo que é um apóstolo, doutor dos gentios, foi mestre, que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele vai dizer que aprendeu, porque a dependência de Deus não é algo que a gente já nasce sabendo, é algo que a gente vai experimentando. E Paulo vai dizer que ele aprendeu. E ele vai dizer: eu aprendi o quê? A contentar-me em toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo está dizendo: eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. E ele vai dizer: que circunstância? Eu sei o que é passar necessidade, e eu também sei o que é ter fartura. Porque tem gente que não sabe, irmãos, padecer necessidade. Ele vai e murmura. Mas também ele não sabe ter fartura. Ele já confia já no recurso.
Paulo não, Paulo ele fala, eu sei depender de Deus tendo necessidade, eu sei depender de Deus tendo fartura. Isso não muda nada. Eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Porque tem gente que não sabe lidar com muito. Ele já empina o nariz, já acha que é o cara. E também tem gente que não sabe passar necessidade, né? E aí Deus às vezes quer ensinar-nos através desse passar necessidade. Às vezes a gente não está entendendo. Paulo, não, eu aprendi, eu sei passar necessidade, eu sei ter muito, eu sei ser bem alimentado, eu sei padecer fome. E aí ele vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Tudo posso o quê, Paulo? Tudo posso. Eu sei ter abundância, sei ter escassez, eu sei ser bem alimentado, eu sei passar fome, eu sei ter muito, eu sei padecer necessidade. Por quê? Porque Cristo me fortalece. Amém. A nossa dependência de Deus, ela está ligada a quanto nós dependemos, independente da circunstância. É isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo, independente das circunstâncias, ele entendia que Deus cuidava dele e que Deus era quem o fortalecia. E Paulo ele vai dar uma lição. E eu queria ler só para finalizar o Salmo 127. Já que nós estamos falando de dependência, Salmo 127 é um salmo muito bonito. Eu queria ler na versão ARC mesmo, que nós estamos acostumados a ler. E você, irmão? Você sabe ter abundância? Você sabe padecer necessidade? E o Salmo 127 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será vos levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim Deus dá o sustento aos seus amados enquanto eles dormem. E aqui eu não estou fazendo uma apologia à preguiça, tá, irmãos? Estou falando aqueles que descansam no Senhor. Deus, ele dá o pão enquanto eles descansam. E isso é entender que Deus, aquele que Deus tem edificado a casa. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão a gente trabalhar, a gente guardar dinheiro, a gente confiar no recurso. Não, se o Senhor edificar a casa, nós saberemos que Ele tem provido tudo enquanto nós descansamos nele. Amém? Queria já chamar aqui o grupo de louvor, ensinando junção. E você, irmão? Você sabe ter abundância, sabe ter escassez, você sabe estar bem, você sabe padecer necessidade, você continua confiando em Deus? É uma pergunta para nós, irmãos. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grupo de louvor ao Senhor de Monção. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a amada igreja do Senhor neste momento a abrir as vossas escrituras no livro de Salmos,
150, verso 1 ao 6. Vamos ler esta passagem das Escrituras Sagradas. Que a palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Verso 5: louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Aleluia. Verso 6: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor Jesus. O salmista termina no livro de Salmos 150 dizendo que devemos louvar ao nosso Senhor. Interessante que dos 150 números a qual tem no livro de Salmos, muitos podemos dizer que sempre vem dizendo louvai ao Senhor. E como é bom louvar e adorar esse Deus que nos deu o fôlego de vida, que pagou um alto preço para que pudéssemos estar de pé, que nos resgatou no lamaçal. Aleluia. E o verso 6 vai nos dizer: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E nesta noite não é diferente. Viemos à casa do Senhor para escutá-lo, para entregar a nossa adoração, o nosso louvor nesta noite. Então, junto com a amada igreja do Senhor, eu convido a cada um a adorar ao Senhor, a entregar o seu louvor e a sua adoração nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te
se assentar. Queria chamar o pastor Adivaldo para ele fazer o momento da oferta. Amém? Logo após a irmã Mari, ela vai louvar o Senhor e nós vamos ofertar na casa do Senhor. Amém? Pastor, irmãos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Depois os irmãos se colocassem de pé. Amém. Como é no hábito da nossa igreja, nós não discursamos, não fazemos um discurso longo em alguns lugares, mas a gente sempre gosta de ressaltar a importância do dízimo e da oferta. Amém. E como a palavra fala, e sempre ouvimos aqui em 2 Coríntios capítulo 9, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, né? E não segundo o meu poder de persuasão. E sabemos que há um desejo muito grande no coração de muitos, e sabemos que o adversário trabalha muito nessa área. Então eu quero que você que trouxe a oferta, o que trouxe o dízimo, amém? Que você colocasse ali nas suas mãos, se você não está com a oferta hoje, o dízimo, que segurasse de forma simbólica, eu quero orar, amém? Amém. Lembrando que, para refutar algumas coisas, sabemos que a nossa salvação, ela foi concedida pela graça. Que o dízimo e a oferta é simplesmente uma contribuição para manter que a igreja esteja com as portas abertas, e lembrar que muitas colaborações ocorreram ao longo dos séculos até que a palavra chegasse até nós. Amém? E eu, como pastor, já fazia isso antes, e principalmente como pastor, sempre vou refutar essa ideia, amém? De que dízimo e oferta é para sustentar, pastor, não é para sustentar a obra. Uma vida precisa de muito dinheiro, mas nós precisamos da graça, nós temos a graça. Como foi falado, o Senhor tem provido todas as coisas, mas não se paga conta de água, de luz, com a graça, dinheiro, né? Então o dinheiro do dízimo e oferta é para manter o aluguel do salão, as despesas da igreja e sustentar os que estão necessitados, que graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça, e graças a Deus pela sua contribuição, pessoas estão sendo alimentadas. No dia do galardão, você vai receber uma pedra na sua orelha, você não vai entender. Você falou, sabe por que essa pedra, filho? Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu estive nu, filho, e você me vestiu. Eu estive preso, filho, e você foi me visitar. Eu estive enfermo e você foi me ver no hospital. E você vai falar para ele, Senhor, mas quando eu fiz isso? Quando você contribuiu na minha obra. Quando você semeou sem querer perguntar para quem vai e para onde vai. Amém? Atendeu a necessidade do faminto. Eu quero orar com os irmãos, amém? Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar, ó Deus amado e Deus querido. Eu não preciso pedir para o Senhor abençoar o celeiro do meu irmão, nem preciso pedir para o Senhor abrir as portas para ele, porque essas são as demais coisas, ó Deus amado. Eu quero orar, ó Deus amado, aqui para que a gente continue buscando em primeiro lugar o reino dos céus, e buscar em primeiro lugar o teu reino, ó Deus amado, significa também contribuir para que esta palavra continue, para que essa porta continue aberta, para que o vizinho da direita, da esquerda, que está à nossa frente, que está à nossa retaguarda, também ainda distante por algum problema, possam ouvir esta palavra, para que homens e mulheres continuem subindo nesta tribuna, pregoando a tua palavra. Não que alguém cobre para pregar neste lugar, mas que esse lugar esteja aberto para que a palavra possa ser apregoada, para que almas possam chegar neste lugar. Eu, Senhor, em nome de Jesus, repreendo toda a ação do inimigo, porque a propósito dos corações de muitos aqui, Deus amado, de tirar o dízimo e oferta, mas o inimigo tem criado situações, e quando se dá, porque quando vai ver a situação, já não tem dinheiro nem para suprir as necessidades. Então, Deus amado, dá um propósito firme no coração desse homem e dessa mulher, e eu tomo posse da tua palavra que diz que o Senhor atenderá todo o bom intento do nosso coração. E esse desejo de ofertar e dizimar é um bom intento. Então, não por mérito, mas por conta da tua palavra, nos conceda isso. Feche a boca do devorador, Deus amado. Repreende o migrador e o portador, para que o teu servo tenha liberdade e alegria no coração de ofertar e dizimar. Amém? Podeis trazer a oferta e o dízimo, e vamos adorar na majestade santa. Amém? Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.
Quem faz aniversário no mês de março? Ou quem fez? Gente, eu queria chamar o pastor Emerson para orar. Eu também faço no mês de fiz, né, no mês de março, 25. Né? Tô brincando, irmão. Tem 3 contatos. 25 já se ganha de Deus. Né? Vai Senhor, igreja. Amém. Pastor Ana está fazendo aniversário hoje. Tem dá, pastor. Tem dá. Eu aceito o xixi. Amém, amados. Estenda essas mãos para cá. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da tua serva, Pai. Senhor, prolonga os seus anos de vida, da paz, prosperidade, em nome de Jesus, ó Pai. Que a glória do Senhor, a graça do Senhor, também esteja sobre a vida da tua serva, meu Deus, dando saúde, paz, prosperidade, abençoando a vida dela com toda sorte de bênçãos, Pai. Meu Deus, toma a vida do teu filho também nas tuas mãos, ó Pai. Que a graça, o poder e a tua misericórdia acompanhem ele por todos os dias da sua vida. E que ele cumpra o seu chamado, meu Deus amado, para a glória do teu nome, Senhor. Deus amado, abençoa a tua filha, meu Deus amado, com toda sorte de bênção. Prolonga os anos de vida dela nessa terra, com muita paz e prosperidade para a glória do teu louvor, Senhor. Meu Deus, toma o teu servo também nas tuas mãos. Que as bênçãos do Senhor, meu Deus amado, estejam sobre a vida dele, meu Pai, em todas as áreas da sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, também clamamos pela vida da Mariane, que a bênção, que a graça, que o poder e a misericórdia do Senhor acompanhe ela, meu Deus amado, e prolongue os anos dela sobre essa terra, em o nome de Jesus, meu Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Nós, meu Deus amado, como igreja do Senhor, ó Pai, oramos, meu Deus, para que os teus filhos sejam abençoados, agraciados, e que o poder e a bondade do Senhor acompanhem a vida deles, meu Deus, em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor pela vida. Amém. Queria já chamar o evangelista Renan aqui. Renan que congregou um tempo comigo. Na verdade eu congreguei com ele. Um profeta maior vindo servir um profeta menor. Renan é uma bênção, irmão. Ele dava uns estudos profundos, principalmente de Romanos. Manja muito. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter vindo nos servir. E só agradecer pela sua vida. Senhor, nós queremos muito agradecer ao Senhor pela vida do Renan. Estamos muito felizes, Senhor, de poder vê-lo novamente, Senhor, depois de muito tempo. E saber que o Senhor tem cuidado, Senhor, dele, da sua casa, Senhor, é uma bênção muito grande. Agora, usa o teu servo, Senhor, como a pena de um habilidoso escritor, Senhor.
Que o Espírito de Deus venha conduzir a sua vida, Senhor, através da tua palavra, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, através da vida dele, Senhor, traga edificação, Pai, restauração para a sua igreja. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Nossa, faz tempo que eu não dou um paz do Senhor, sabia, gente? Eu congreguei muito tempo ali com o Marcos, né? Eu já ia chamando de Freitas, porque lá a gente conhece ele como Freitas. Mas hoje aí, nesse momento nós recebemos há 3, quase 4 anos atrás, um convite para estar servindo a Deus numa igreja presbiteriana coreana, lá no bairro do Paris. Então, vocês que gostam aí das novelas coreanas, eu vivo um dorama semanalmente lá, lido com os coreanos toda semana, estou lá lidando com eles. Para mim está sendo uma bênção lidar com a cultura deles, tudo, né? E para mim é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou grato a Deus. Eu falo mais manso assim mesmo, tá? Não é tipo de presbiteriano não, é que eu não tenho vozeirão, apesar de ter a caixa do peito aqui elevada, né? Ele falou que eu sou o profeta maior e realmente ele não mentiu, né? Porque é o tamanho, né? Tem que ser, se é profeta, tem que ser ao tamanho, tem que ser grande. Mas meu intuito, pode sentar, pastor? Pode me sentar? Meu intuito ao ministrar com vocês nessa noite eu sei que o Marcos acabou elevando a expectativa agora com as palavras que ele falou. E eu sempre tenho medo, né, de frustrar, né, porque ele não deveria ter falado essas coisas, né? Mas o meu intuito ao estar aqui com vocês é sempre fazer com que vocês saiam daqui, mais do que ter vivido uma experiência, que é muito bom, né? Eu gosto muito, já tive muitas experiências com o Senhor. Meu intuito é sempre fazer com que você saia daqui falando que entendeu o que foi pregado. Para mim, esse é o meu prêmio e eu ganhei a noite se eu conseguir fazer com que vocês entendam o que foi pregado. Então eu quero ler uma palavra para vocês. Antes, eu quero agradecer a vida dos pastores. Muito obrigado aos pastores, ao Marcos, que me convidou, a Camila, né, família de Freitas mais uma vez, família do Marcos, né? A última vez que eu vi o Cauã, ele era pequeno não, mas não era desse tamanho, né? Deus abençoe sua vida, viu, Cauã, na Clara. Deus possa fazer de vocês uma bênção na mão dele. Isaías 7, eu quero ler Isaías 7 com vocês, já falei bastante. Isaías 7. Isaías 7, a partir do verso 1, nós vamos ler um texto, vou ler um pouco extenso, né? Vou ler do 1 ao 16, para a gente conseguir entender um pouco essa história que está se passando aqui. Diz assim: nos dias em que Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acaz e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho Sear-Jazube, encontra-se com Acaz, que está na outra extremidade do arqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias,
porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá, vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. O Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não poderei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel. Quando souber desprezar o mal e escolher o bem, na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos, eu quero começar com uma pergunta, né? Algum de vocês, né, e essa é uma pergunta que você não precisa responder, mas eu não sei se algum de vocês já passaram por um constrangimento. Se vocês já foram constrangidos. Sabe quando você aposta em algo, ou você está muito convicto de algo, de uma certeza que você tem, e acaba não sendo aquilo no final, e aí você acaba ficando com aquele carão assim, meio constrangido. As pessoas, ou alguém já chegou e te constrangeu. Eu creio, eu não sei vocês, mas o maior constrangimento que nós podemos passar é um constrangimento quando a pessoa nos constrange com amor. Quando ela carinhosamente nos dá outro caminho a seguir, a não ser a violência, a gritaria, a zombaria. E eu me lembro, quando eu estava preparando essa pregação, eu me lembrei de uma história muito interessante, que foi que uma amiga minha me contou, que ela passou por um processo muito difícil no trabalho dela, de uma colega de trabalho, que estava perseguindo ela severamente, queria puxar o tapete dela de qualquer jeito, e assim, nos corredores falava mal dela, abertamente falou mal dessa menina, dessa minha amiga, deixava claro para todo mundo que não gostava dela, e aquele clima, né, foi tomando conta do ambiente de trabalho, e ela disse que ela precisava resolver isso. E ela pensou: como que eu vou resolver esse problema? Eu preciso conviver com essa pessoa, ela não vai ser mandada embora, eu também não vou, quero ficar aqui, ela quer ficar também. Então ela, tocada pelo Espírito Santo de Deus, decidiu constranger a outra pessoa com base no amor. E aí, após quase um ano de perseguições, de calúnias, até mesmo calúnias contra a vida dela, chegou o dia do aniversário da algoz dela, da pessoa que estava atacando. E ela, contando para mim, disse que ela foi lá, comprou um presente para ela, embrulhou esse presente. Quando chegou no dia na empresa, ninguém tinha lembrado do aniversário daquela menina. Acho que a gente devia ser um pouquinho chata, né? Ninguém lembrava do aniversário daquela menina.
E aí ela pegou, deu um presente para ela e falou assim: esse presente é para mostrar que eu te amo. Deu o presente, deu um abraço nela. E aí disse que a cara dela foi no chão. E aí ela saiu e depois daquele dia tudo foi diferente. Porque ser constrangido é difícil, mas ser constrangido pelo amor. Agora, imagine nós sermos constrangidos não por uma pessoa igual nós falhas, mas sermos constrangidos em amor pelo próprio Deus. E é essa história que nós acabamos de ler aqui. Por isso, antes de falar sobre independência, né, que foi o tema que o Marcos me passou, eu queria falar, baseado no tema, ou pautado no tema, que é a ofensiva graça de Deus. Ou quando a graça de Deus se torna ofensiva para nós. Às vezes você esteja olhando assim, né, falando assim: nossa, mas será que cabe ofensivo, Deus e graça na mesma frase? Hoje nós vamos, o meu intuito é mostrar para você que quando Deus age graciosamente conosco, Ele nos age nos constrangendo com o seu amor. Nós vamos entender isso por quê. Para que a gente entenda essa palavra que nós lemos, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, quem era Acaz. Segundo, o que estava acontecendo, qual o contexto que cerca essa passagem. Vamos entender primeiro quem é Acaz. Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 28, vai dar ali um vislumbre, ali vai nos dar um pouco da biografia do que foi Acaz. Diz assim, não sei se você pode acompanhar, se você vai por aqui, enfim, vamos lá. Diz assim: Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, do governo do norte, aqueles reis idólatras, e fez ídolos de metal a fim de adorar aos Baalins. Queimou sacrifício no vale de Ben-Rinom. E chegou agora, pasmo no que nós vamos ler. Se você não conhece, isso é um choque se você não conhece essa passagem. Chegou até a queimar os seus próprios filhos em sacrifícios, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então aqui nós temos um breve resumo de quem era Acaz. E o escritor de Crônicas vai nos dizer que ele era primeiro alguém que não andou dos caminhos do seu antepassado Davi. Apesar de ter assim, uma linhagem top, no seu sangue correndo, que era a linhagem do grande rei, do maior rei de Israel, o rei Davi, Acaz não andou nos passos do seu antepassado. Mais do que isso, Acaz imitou os reis que estavam no governo do norte, que ficou lá com a sua capital sendo Samaria, Israel, as 10 tribos que foram para o norte na divisão após Roboão separar as tribos, algo que nunca mais voltou a acontecer, a junção das tribos. Então ele é um homem que chegou, como eu disse, se você não conhece a história de Acaz, isso choca um pouco, porque além de ser um idólatra, ele não só queimava sacrifícios, ele queimava os seus próprios filhos. Então pensa você que quantos casais no nosso meio que gostariam de ser pais e não são? Quantos casais na igreja oram diversos anos para ter o seu filho? Acaz tinha vários filhos, ou alguns de seus filhos, e ao invés de ele sonhar em fazer com que ele entrasse em uma faculdade pública, colocasse ele numa escolinha de futebol, fazer com que ele torcesse para o São Paulo, porque glória a Deus, o último time digno para um fala a Deus. torcer.
Deixa Deus falar. Segue o líder, né? Inclusive o São Paulino aí, ó, tira a print aí da liderança, porque daqui uns anos vai valer muito isso aí, né? Gente, então ele, em vez de sonhar com tudo isso, Acais, ele, por causa das suas más escolhas e alianças, ele queima os seus filhos no fogo. E aí nós, para adiantarmos um pouco, chegamos em Isaías 7. E Isaías 7, então nós precisamos de duas coisas, né? Para que a gente possa entender muito bem a mensagem desse texto, duas coisas. Primeiro, saber quem é Acaz. Então, Acaz é esse rei ímpio, que a sua impiedade foi aumentando gradualmente de tal forma que ele chegou até o absurdo de queimar os seus próprios filhos. É essa pessoa que aqui no capítulo 7, olha lá, nos dias de Acaz, nos dias em que Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei. Estou lendo Isaías 7:1. Então, ou seja, uma história que se trata de Acaz. O que está acontecendo aqui? Nos dias em que esse atribulado era rei, e ele reinou bastante, até 16 anos, a média era muito mais baixa, né? Ele reinou bastante, e nos dias que ele era rei, aconteceu algo que saiu do seu controle. E o que aconteceu? 2 reis se juntaram. Um rei era o rei da tribo do governo do reinado do norte, que era o rei de Israel, ou seja, irmão, né? O próprio irmão da mesma linhagem, vindo lá dos patriarcas, debaixo da mesma bênção do Senhor. Todas as tribos estavam na mesma bênção, debaixo da mesma bênção do Senhor. Se levantou com outro rei, o rei da Síria. Então, qual que é o cenário que nós temos aqui? 2 exércitos, o de Israel e o da Síria, se levantaram para destruir apenas um exército, o exército ou o governo de Judá, que estava sendo governado por Acaz nesses dias. E aí, quando ele ficou sabendo dessa história, do que estava acontecendo e do que estavam planejando contra ele, Isaías vai dizer, né, ou o escritor que registrou esse texto, vai nos dizer que o coração de Acaz ficou agitado, como as árvores são agitadas pelo vento. Detalhe, ele não só o coração dele ficou agitado, como as árvores são agitadas pelo vento, mas também isso se passou para todo o povo, porque a notícia começou a correr, os grupos do WhatsApp começaram a focar, falando, ó, a terceira guerra mundial está pronta, está para estourar aí, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo aqui. É como se a Rússia e os Estados Unidos, né, são inimigos, mas são 2 potências bélicas mundiais, se juntassem e falassem, vamos guerrear contra o Brasil? Um só já bastava, né? Aliás, acho que a gente não aguentaria 10 minutos de guerra com um dos dois, mas enfim. Mas aí os 2 se juntaram para falar, vamos guerrear contra o Brasil. E o rei, o presidente, ou o rei da sua época, ficou sabendo disso. E aí ele ficou tremendo de medo, porque essa é a forma como o profeta vai descrever a sua reação. Quando o rei ficou sabendo dessa notícia, ele ficou com o seu coração como as árvores são agitadas pelo vento, né? Tremendo de medo, levado, agitado de um lado para o outro. E aí ele passa todo esse medo para o povo. Porque isso é um fato, né? Quando um líder não governa bem, a tendência é que o povo não vá bem também. Quando nós temos liderança que não confia em Deus, que a sua vida não está depositada em Deus, a tendência é que ele transmita isso para a sua congregação, para os seus liderados, não só na igreja, né? Numa empresa, assim, qualquer outro ramo em que você tenha líder e liderado, você vai ter esse tipo de coisa. E aí, meus irmãos, ele fica sabendo disso, e aí ele fica como árvore agitada pelo vento,
Deus levanta nessa hora o profeta Isaías e fala assim, ó, pega seu filho, pega o seu menino, de nome para nós bem estranho, né? Que eu tenho certeza que nenhuma mãe aqui batizará seu filho, né? Não sei se tem grávidas aqui, mas se tiver nenhuma mãe batizará o seu filho de Sear-Jezub, ou Sear-Jazub, né? Nenhuma mãe batizará o seu filho assim. Pega seu filho, que significa o restolho voltará, o resto voltará. Só o menino já era uma mensagem, o nome do menino já era uma mensagem. Vai e encontra com a casa. Aí ele pega o menino, encontra com a casa, e nesse encontro ele fala assim, ó, eu estou sabendo o que está acontecendo, já chegou lá no WhatsApp, lá no grupo, está todo mundo com medo, eu vi aqui no grupo do condomínio, está uma agitação danada, está todo mundo com medo, eles estão juntos para vir com a gente, eles estão, não tem como, é destruição, nós vamos ser destruídos. E aí ele fala, mas é o seguinte, Deus manda eu te dizer, isso não vai acontecer. Tem uma palavra de Deus para você, varão, não vai acontecer isso aí. Não vai acontecer. Esses dois aí podem fazer o que eles quiserem, ter a estratégia de guerra, o poder bélico, o que eles quiserem, isso não vai acontecer. Porque Deus está falando que não vai acontecer. E para provar, caras, para provar, faz o seguinte, Deus é tão misericordioso com você, seu ímpio, seu atribulado. Pede um sinal para Deus. Veja, sinais, se você ler a Bíblia, sinais são altamente condenados na Bíblia. Principalmente, né, pastor, no Novo Testamento, os fariseus viviam pedindo um sinal para Jesus, para ele provar que ele era o Deus. Ele falava, eu não vou dar sinal, o sinal é o sinal de Jonas. Sinais é altamente condenado na Bíblia, mas Deus foi tão misericordioso com esse homem, que ele falou, pode pedir um sinal, pode pedir, prova seu Deus, pede um sinal, seja nas alturas, seja nas profundezas, Deus vai te dar um sinal do que eu estou falando, vai acontecer o quê? Que esses dois reis, eles vão ser destruídos e Judá ficará de pé, Judá vai ganhar essa batalha. Por mais que pareça possível, Judá vai ganhar essa batalha. E aí, se você está lendo esse texto, desatento, você vai pensar que Acaz se converteu do nada. Porque ele começa a falar assim, eu vou testar Deus? Tá doido, eu sou crente, eu sou da Assembleia, tá doido, eu tenho carteirinha de pastor há tantos anos, você tá doido, eu não vou testar Deus. Parece que ele está se convertendo, né? Mas aí o profeta, logo em seguida, ele vai nos mostrar que, mais uma vez, Acaz está mostrando a sua impiedade. Ele vai dizer, aí o profeta vai mudar de tom. Se nós pudéssemos ver aqui, o profeta estaria mudando de tom aqui e ficando um pouco mais bravo, né? Irritado. Ele diz, não basta você, seu rei ímpio. Não basta você, Marcos, testar os homens, provar os homens, irritar, tirar a paciência do seu pastor. Tira, né? Só algum parênteses, Marcos era conhecido como um cara muito zoeiro lá, não sei como que tá, mas ele era. Você já contou as coisas que você fazia? Ih, rapaz. Né? Bom, então, ele fala assim, não basta você irritar os homens, tirar a paciência dos homens, você vai irritar o meu Deus. E a coisa vai ficando mais séria, meus irmãos, que ele fala assim, beleza, seu fanfarrão, Deus vai te dar um sinal. Você não vai pedir? Deus vai te dar um sinal. E esse sinal é que vai alguém aqui, uma virgem, ficará grávida. E esse menino se chamará Emanuel. Esse menino se chamará Emanuel. E ele vai nascer. E começar a se desenvolver. E antes que esse menino saiba se diferenciar o que é certo do que é errado, antes de que esse menino consiga entender que ele tem que arrumar o quarto dele, que ele tem que guardar os brinquedos dele, antes disso acontecer, antes dele entender que não pode comer firme antes de almoçar, antes de jantar. Lá em casa eu tenho muito trabalho com isso, viu?
mostrar para o meu filho que não pode comer fine antes de comer. Mas ele está dizendo, antes que esse menino consiga diferenciar o bem do mal, esses 2 reis que estão te amedrontando serão destruídos. Então o menino seria um sinal para Acaz de que a profecia de Isaías, a profecia que Deus mandou Isaías entregar para Acaz iria acontecer. Qual a profecia? De que Judá não perderia essa batalha, por mais que fosse impossível de acreditar nisso. Então ele diz, antes que esse menino saiba rejeitar, antes que esse menino consiga no seu paladar saber o que é doce ou azedo, Deus vai destruir. E esses reis não existirão mais diante de ti. E aí, meus irmãos, esse texto nos ensina algumas lições. A primeira lição que esse texto nos ensina é que Deus, Ele é especialista. Deus é especialista em nos levar ao caminho da vulnerabilidade. Há um caminho que eu chamo do caminho da vulnerabilidade. Por mais que nas teologias, coaches dos nossos dias, queiram dizer ao contrário, de que na verdade nós somos o forte, que nós nascemos, que nós somos cabeça e não cauda, que nós nascemos para vencer, que nós nascemos e que nós não podemos demonstrar fraqueza. Nós temos até um movimento, né? Não sei se já ouviram falar, o movimento dos Red Pill, né? Que é um movimento de homem que não pode demonstrar fraqueza, não pode abaixar a cabeça para a mulher. Então, se sua mulher escolhe a sua forma de vestir, você é um Blue Pill, um pílula azul, um beta, um frouxo. Não perdão uma palavra. Por mais que as teologias do coach dos nossos dias queiram provar para nós, ao contrário, a palavra de Deus vai na contramão nos dizendo que Deus ama nos colocar em um caminho vulnerável, nos tornar vulnerável. Sabe qual é a melhor imagem para retratar a casa aqui? Sabe quando acidentalmente entra um rato na sua casa? Não sei quem passou, não sei quem que mata lá essas coisas, barata, rato. Eu não sou, meus irmãos. Eu já seria um grupinho, né? Eu não sou. Se entrar um rato, eu já avisei minha esposa, ó, você se vira. Não é? As mulheres não querem igualdade, vai ter que matar rato. Porque eu tenho medo. E eu assumo, tá? Tem uns caras que falam assim, eu tenho nojo, eu tenho medo mesmo. Medo. Mas sabe quando um rato é você fecha os buracos e vai fazendo tudo e ele fica encurralado? Sabe quando você vê aquelas perseguições policiais? Antigamente era aquelas dos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem muita filmagem de os caras dando fuga de moto, né? E os meninos são habilidosos. E tem imagem que você fala, agora vai pegar. E ele sai, levanta e passa no meio de todo mundo, passa em viela, desce escada e consegue fugir. Chega uma hora que não tem mais o que fazer, ele está encurralado. A imagem para retratar a casa é de um ser encurralado. Porque se nós formos olhar um pouco antes, Acaz tentou ligações, ele tentou fazer aliança, ele tentou se juntar com um, tentou se juntar com o outro, falou, não preciso me prevenir, porque eles vão, e eu tenho, se eu quiser, eu tenho meus contatos salvos aqui, eu vou ligar para eles, e na hora que eu precisar, eu sei que eles vão me atender. E na hora que ele precisou, ninguém atendeu ele. Porque Deus caminhou com ele no caminho, colocou ele no caminho da vulnerabilidade. Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que os contatos não vão adiantar. Vai ter momentos na nossa vida que a mãe e o pai não vão mais nos socorrer. Tem momentos na nossa vida que não vai ter como ligar para o pastor, para a pastora, para os irmãos. Você vai ter que guerrear essa batalha. Você vai ter que entrar no caminho da vulnerabilidade. Agora, sabe por quê?
que Deus ama e é especialista em nos pôr no caminho da vulnerabilidade? Porque vulnerável é dependente. Aleluia. Vulnerável sabe que não tem com ninguém mais com quem contar. Vulnerável é aquela pessoa que o médico chega e diz: não tem mais o que fazer, eu fui até aqui, não tem mais o que fazer. Eu escutei isso já. Escutei isso com meu pai. Vulnerável é aquela pessoa que já não tem mais recursos, os contatos acabaram, já não tem mais aliança, não tem ligação com quem fazer mais. E aí ele olha e vê que na verdade a solução sempre esteve na frente dele. Ele olha e sabe que a última solução na verdade deveria ter sido a primeira, que é o Senhor. E o Senhor se volta para esse homem ímpio, para esse homem que havia queimado seus filhos no fogo. Mas antes disso ele trata de o colocar neste caminho. Meus irmãos, por mais que seja duro de escutar, em algum momento da nossa vida, Deus vai nos colocar no caminho da vulnerabilidade. Deus vai nos tornar, Deus vai fazer com a gente nos perseguir como um rato é perseguido, como um fugitivo é perseguido. E aí, meus irmãos, quando isso acontecer, o conselho que eu te dou, só resta você fazer uma coisa: levantar as suas mãos em rendição, se render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu só tenho a Ti. Que Deus, meus irmãos, nos dê graça. Que Deus, meus irmãos, nos encha do seu Espírito, do seu poder. Derrame a sua unção tão grande em nós, ao ponto de um dia nós podermos dizer, como o salmista Asaf no Salmo 73: a quem tenho eu no céu, senão o Senhor? Não há na terra quem eu queira mais do que Ti. É para isso que o caminho da vulnerabilidade, ele nos leva. Por isso que Deus é especialista e ama nos levar para esse caminho, para nos tornar dependente dele. Mas irmãos, somente alguém que passa por isso pode se tornar dependente. A dependência é aprendida no meio do fogo mesmo. Nós aprendemos a depender do Senhor nesses momentos de dificuldade. Em outros momentos também, mas principalmente Deus usa os momentos de dificuldade para nos mostrar que somos dependentes. E aí, eu disse que nós falaríamos sobre a graça irresistível. Se você prestou atenção, você vai lembrar, você já deve estar notando para onde eu vou caminhar. Então, quando Isaías chega para casa e diz: Acás, pede um sinal, e fica naquele jogo que nós já falamos e tal. Um dos motivos, acredito eu, do porquê Acás não aceita o sinal de Deus, ou pedir um sinal a Deus, foi porque ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência plena quem ele representava diante do povo. Quão ímpio, quão distante ele estava de Deus. Quantas maldades ele havia cometido. Ele sabia que ele não era digno e não podia. A sua consciência o acusava. Porque a graça de Deus é constrangedora. Sabe por que a graça de Deus é constrangedora, meus irmãos? Porque ela trabalha com essa massa caída que somos nós. Porque quando somos alvos do favor de Deus, da graça de Deus, nós somos conscientes de quem nós somos. Se as pessoas soubessem os pensamentos que passam em sua mente. Se as pessoas soubessem os sentimentos que tem em seu coração. Se as pessoas soubessem que na verdade nós não somos tão durão assim como nós mostramos ser. Mas Deus, os irmãos, conhece, porque nada está escondido diante de Deus. Mas é aí que está toda a graça, todo o encantamento que há no Evangelho de Jesus Cristo. Que ele não pediu para Acás, pede desculpa por ter queimado seu filho no fogo. Entra você no fogo também. Acás,
para de fazer essas coisas. Ele não pediu isso. Paulo disse que Jesus morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ele não falou assim: Marcos, vai lá para a Assembleia, se converte, muda a sua forma de falar, muda a sua forma de pensar. Ele simplesmente nos amou, meus irmãos. Amém. É isso que constrangia, o que constrangeu aquela menina que recebeu o presente depois de ter perseguido tanto a outra, foi porque ela sabia da sua condição de imerecedora diante daquele presente. O que ela recebia era desprezo, era que ela pagasse com a mesma moeda, com as mesmas calúnias, com as mesmas difamações, mas o que ela recebeu foi amor. Enquanto nós pagamos a Deus com difamação ao seu nome, com calúnia ao seu nome, quando não honramos ao nome dele, ele estava nos amando. Quando éramos amantes das nossas vontades, vivíamos pelos nossos bel prazer, Deus estava nos amando, meus irmãos. Não é um caminho, o caminho não é nós viemos para a igreja e Ele nos amou, é porque Ele nos amou que nós conseguimos chegar aqui. E Acá sabia muito bem disso, e ele foi extremamente constrangido. Graça de Deus, é um tapa na nossa cara. E aí, meus irmãos, mais de 1000 anos depois que essa cena aconteceu, você pode acompanhar comigo? Mais de 1000 anos que isso aconteceu. Mateus, capítulo 1, ao registrar o nascimento de Jesus, ele olhou para essa história, para essa profecia, de que o menino seria a solução de Deus. Que coisa interessante, né, meus irmãos? Se nós pensássemos hoje, qual seria a estratégia de um rei menor, de um exército menor, batalhando contra um exército maior? Nós temos um exemplo disso, né? A Rússia está já há mais de anos batalhando contra a Ucrânia, que é bem menor do que ela. O Zelensky, que é o presidente lá, poderia nos dar várias aulas sobre estratégia de guerra. O que ele está fazendo para segurar? E se nós fôssemos perguntar para Deus: Deus, qual a sua estratégia? Ele responderia: a minha solução para esse problema está no menino. No menino. Deus é extremamente improvável, né? A solução do menino. Que coisa irônica, né? Chega a ser irônico isso. E aí Mateus vai registrar o nascimento de um menino também, mais de 1000 anos depois dessa história. E aí lá em Mateus 1, a partir do verso 20, diz assim: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Vou olhar de novo. Ela dará à luz um filho. Mais uma vez, a estratégia de Deus está no menino. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados dele. Ora, olha que Mateus, olhando para essa história de mais de 1000 anos atrás, o que aconteceu? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, ou para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao registrar o nascimento deste menino, a cena está montada. Nós estamos diante de um inimigo impossível de ser vencido, mas um inimigo muito mais forte do que o rei de Israel,
e o rei da Síria. Nós estamos diante de uma batalha que nós nunca conseguiríamos vencer, meus irmãos. Nós estamos diante do pecado, diante da morte, que séculos após séculos estavam reinando a seu bel prazer. E nessa batalha que nós não conseguiríamos vencer, a solução de Deus estava nesse menino. Então Mateus, olhando para essa história, ele chega à conclusão: diante do inimigo que nós não conseguimos vencer, a solução de Deus sempre estará nesse menino. Por que a graça de Deus ela é ofensiva? Por que essa graça nos leva à dependência de Deus, a realinharmos nossa vida em dependência de Deus? Porque ninguém imaginou que Deus faria isso. Paulo diz: o Evangelho, ou seja, o nascimento de Deus encarnado num bebê frágil, nascendo numa manjedoura, para os cultos gregos é uma loucura, e para os da fé judaica, é um escândalo. Mas na verdade, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então por isso Mateus pode dizer: Ele salvará o povo, o seu povo, dos seus pecados. Muito mais difícil do que vencer a Síria e Israel seria que nós vencemos os nossos pecados. Mas nós não precisamos mais vencer, porque Ele foi à cruz por nós e morreu por nós. Por isso hoje podemos ser dependentes dele. Aleluia. Quero orar por você nessa noite. Senhor, obrigado. Eu agradeço, louvo ao Senhor pela oportunidade. Obrigado por falar aos nossos corações. Deus, quando tentarmos nos ensoberbecer, Pai, nos lembra dessa mensagem, Pai, que quando as estratégias humanas falham, a sua solução sempre será esse menino, Pai. Esse menino que nos salva dos nossos pecados, nos livra de viver uma vida para nós mesmos, Pai, afundado nos nossos prazeres. Senhor, diante do nosso real inimigo estamos como um rato, encurralados. Estamos perdidos e sem, ó Pai, alguma ação que possa nos salvar. Por isso, ó Deus, entra em ação com o seu plano para nós, ó Pai. Nos constrange sempre com a sua graça, revelando o nosso pecado, mas também, Deus, revelando a cura, o bálsamo que vem sobre nossas feridas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Obrigado, viu, meus irmãos? Deus abençoe. Saúde uma igreja com a paz do Senhor. Amém. Mensagem gloriosa da parte de Deus, né? Mas eu estava saindo de casa e eu estava falando com o Emanuel. Eu estava falando com o meu genro justamente sobre isso. Como as estratégias de Deus, elas são para gerar em nós fé, e não razão, e não lógica, né? Olha a estratégia de Deus para vencer 2 reis. Um menino, um reinado, né? Um menino. A palavra de Deus é um menino, né, amados? Como que nós temos dificuldade de aprender as coisas, né? Deus já começou usando o servo dele, falando de perseguições. Se os crentes resolvessem as coisas com amor, amados. Deixa eu te constranger, como? Com amor. Eu vou te amar. Se fosse assim, mas um põe no coração, o outro deixa entrar. Vou provar que eu é assim. Eu tenho razão, não, quem tem sou eu. A minha razão tem que prevalecer.
constranger com amor, a dar outra face. Ah, mas quem dá outra face é trouxa. Não é isso que a palavra diz. Completando a questão de ser vulnerável, né, irmãos? Deixa eu falar um segredo para os irmãos. Minha esposa sabe disso, eu já tentei falar isso para ela. Ela sabe disso. Se eu tenho um segredo para pregar, para ministrar, ou para estar de pé sobre essa igreja, o segredo é que eu sou muito vulnerável. Amém. Sou muito vulnerável. O segredo não é que eu sou forte. O segredo é que eu sou muito fraco. Viu? Esse é o segredo. O segredo é esse. E a fraqueza, ela gera dependência. A fraqueza, você não arrisca em trazer uma mensagem sem primeiro chorar nos pés dele e dizer que você depende totalmente dele. E se ele não der, você não prega. A fraqueza faz isso. Agora, quem confia no dom, quem confia na vou lá e eu faço acontecer. Não. Vá e faça acontecer. Até o dia que você descobrir que ele não precisa dessas coisas. Deus abençoe, viu, Renan? Em nome de Jesus. Viu? Glória a Deus. Voltará mais aleluia. vezes para estar ministrando. Glória a Deus. Eu olhei para ele e eu vi que ele era profeta. Profeta. Mas eu vi que tinha alguma coisa lá. Tem alguma coisa nele que não está certo. Discernimento de espírito, né? Aí ele vem e fala que é São Paulino. Eu falei, meu, salvo. Vamos orar mais, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus abençoe, presbítero. Amém? Pastora Ana Paula, então, onde vai ficar? Em Dalgril, pastor. Em Dalgril? Todo mundo. Amém. Amém. Hoje é aniversário da pastora. Dê um abraço nela, tá, amados? Em nome de Jesus. Antes de sairmos daqui. E sexta-feira não tem a teologia, tá? Não tem a oração. Cadê o tem a mãozinha, né? Não tem a teologia, tá? Sexta-feira, tá, irmãos? Nós, por um bom propósito, o grupo de louvor vai estar aqui arrumando a igreja para o sábado e para o domingo, que nós vamos estar aqui junto com o grupo louvando a Deus. Amém, amados? Amém. Amém, igreja? Amém. Então oremos. Querido Deus, vamos orar pela dependência? Vamos orar pela dependência, porque nós sempre ministramos que Deus traga essa dependência. Aliás, o pecado do Éden, o pecado assim, central do Éden, foi a independência. Né? Porque se Eva orasse e dissesse assim para Deus, Deus, tem uma serpente aí falando, ele estava induzindo, Deus falaria que era serpente, sim ou não? Mas ela agiu na independência. Agiu na independência. Amém, amados? Então vamos orar para que Deus... Não vou falar para Deus quebrar o nosso orgulho, porque Ele já quebra mesmo, viu? Então se você orar é para quebrar, não para quebrar, mas que Deus tire essa casta, amados, que nós venhamos entender que nós somos dependentes dEle. Quanto mais dependente, mais abençoados. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos pela palavra que o Teu Filho trouxe nesta noite aos nossos corações, ó Pai. Senhor, uma palavra poderosa, meu Deus amado, de uma realidade profunda espiritual, aonde, meu Deus amado, eu acredito que muitas vezes, não é uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, que o Senhor nos leva ao caminho da vulnerabilidade, Pai, aonde nós nos encontramos encurralados, dependentes do Senhor, ó Pai. Senhor, seja por causa do médico, seja uma questão, meu Deus amado, física, espiritual, sentimental, matrimonial, ó Pai, seja uma questão, meu Deus amado, Deus querido, que for, nós nos sentimos por muitas vezes assim, e quando, meu Deus amado, nós nos sentimos novamente, Pai, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos lembre desta mensagem, meu Deus, que o Senhor está nos convidando, ó Pai, meu Deus amado, a sermos mais dependentes da Tua direção, mais dependentes da Tua palavra, mais dependentes do Teu Espírito Santo, mais dependentes do Teu agir em
nossas vidas, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que entre tantas mensagens poderosas que nós temos ouvido nesse púlpito sagrado, que nós possamos guardar, meu Deus amado, restaurando a dependência de Deus, ó Pai. Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, fala conosco e continua falando conosco, Pai, nesta campanha maravilhosa. Abençoa a vida do Renan, evangelista, o teu filho, que deixou ali, meu Deus amado, a sua igreja, veio ministrar aqui nessa noite, meu Deus amado, como ele mesmo ministrou. Se nós soubéssemos nossos pensamentos, se as pessoas soubessem o que passa no nosso coração, e com certeza nós não sabemos também o que passa no coração do teu filho, a necessidade dele, meu Deus amado, a necessidade da casa dele, mas ele veio aqui abençoar e vai sair abençoado. Que a graça do Senhor, ó Deus, continue conduzindo a vida dele, o ministério, o chamado, a palavra, meu Deus amado, para a glória do teu nome. Visita a sua esposa, o seu filho, meu Deus amado, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor, meu Deus, cerque a vida do teu servo e de cada um, de cada família que veio aqui nessa noite, meu Deus amado, saindo com esta palavra de dependência do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Essa dependência, a graça, né, amados? A graça que constrange. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica, nós vamos louvar mais um hino e vamos para a nossa casa, tá bom? Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam e permaneçam na igreja do Senhor, e todos digam amém. Louvemos ao Senhor, amados.